No alto de uma montanha isolada, longe das distrações do mundo, algo extraordinário aconteceu. Jesus mudou de aparência bem diante de seus seguidores mais próximos. Seu rosto brilhou como o sol radiante e suas roupas resplandeceram com uma luz que não era deste mundo. Então, dois homens da antiguidade apareceram ao seu lado, Moisés e Elias. Isso não foi um sonho nem uma metáfora. Foi um encontro real, onde o divino se encontrou com o mundo físico, um sinal claro dentro do grande plano de Deus para salvar a humanidade. Moisés, conhecido por trazer a lei, Elias, lembrado por suas poderosas profecias, e Jesus, o Filho de Deus, estavam juntos. Essa cena não foi apenas um milagre, foi uma mensagem celestial, um momento-chave na profecia e uma forte confirmação do propósito de Cristo. No vídeo de hoje, vamos explorar o profundo significado desse evento. Vamos ver por que esses homens específicos apareceram, o que conversaram com Jesus e como esse momento conecta a lei, os profetas, as boas novas e a glória futura. Pegue sua Bíblia e prepare-se, porque o que aconteceu naquela montanha ainda ecoa hoje, e sua mensagem pode transformar para sempre a forma como você vê a missão de Jesus. Vamos começar. Comecemos pelo momento em si, uma das cenas mais impressionantes e misteriosas das histórias do Evangelho. É chamado de Transfiguração, e é tão central que os 3 evangelhos sinóticos a mencionam: Mateus 17, Marcos 9 e Lucas 9. Vamos focar primeiro na versão encontrada em Mateus, pois ela traz mais detalhes. Mateus 17, versículo 1 a 3. 6 dias depois, Jesus levou Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu sozinhos a uma alta montanha. Ali, ele foi transformado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol e suas roupas tornaram-se brancas como a luz. Então eles viram Moisés e Elias conversando com ele. Vamos fazer uma pausa. Esses poucos versículos estão carregados de significado. Jesus leva Pedro, Tiago e João, seus companheiros mais próximos, os mesmos 3 que mais tarde o acompanhariam durante suas orações no Getsêmani. Esses discípulos eram aqueles a quem ele permitia testemunhar momentos profundamente pessoais e poderosos do seu ministério. Eles subiram uma alta montanha. Embora a Bíblia não diga o nome, muitos acreditam que era o Monte Hermon, o pico mais alto da região, com mais de 2.700 metros de altitude. Nas Escrituras, montanhas são frequentemente o cenário de experiências divinas, como no Sinai ou no Horebe. Então algo extraordinário acontece. Jesus é transformado diante dos olhos deles. O termo grego usado é metamorfo, raiz da nossa palavra metamorfose. Ele descreve uma transformação completa, não apenas exterior, mas revelando sua verdadeira natureza divina. Seu rosto brilhou como o sol, e suas vestes resplandeceram como a luz. Naquele momento, seu lado humano parecia desaparecer, e os discípulos tiveram um vislumbre de sua verdadeira glória. A mesma glória que ele tinha antes da criação do mundo, como vemos em João 17:5, e a glória que revelará novamente em sua volta. Enquanto os discípulos tentavam compreender o que estava acontecendo, 2 pessoas apareceram, não como imagens distantes, mas como homens reais e radiantes, conversando com Jesus. Vamos considerar aqueles 2 homens, Moisés e Elias. A presença deles não foi por acaso. Eles não eram apenas nomes famosos de histórias antigas. Não se tratava de uma reunião de figuras lendárias para impressionar. A aparição deles foi intencional, cheia de significado e profundamente enraizada na profecia. Mas por que eles? Por que não Abraão, conhecido como o pai da fé? Por que não Davi, descrito como alguém segundo o coração de Deus? Por que não Isaías, o profeta que viu o Senhor exaltado em uma visão?
Porque Moisés e Elias foram os escolhidos para estar ali, naquela montanha, naquele exato momento, conversando de verdade com Jesus. Para entender isso, precisamos olhar de perto quem esses homens realmente foram, não apenas como personagens históricos, mas como figuras-chave no plano eterno de Deus. A presença deles revela algo poderoso, algo que conecta o antigo e o novo, unindo as duas partes das Escrituras. Eles não estavam ali apenas para Jesus. Eles apareceram também para Pedro, Tiago e João, e também para nós, que ouvimos, lemos e buscamos compreender esse momento sagrado. Se quisermos entender o significado do encontro deles com Jesus, precisamos compreender o que cada um representava, o que realizaram e o que a presença deles ao lado de Cristo revela sobre o reino de Deus. Vamos começar com Moisés e depois falaremos de Elias. Moisés é uma das figuras mais honradas e centrais da Bíblia. Ao mencionar seu nome, gerações de judeus imediatamente se lembrariam do Êxodo, da entrega da lei, da aliança e do nascimento da identidade nacional de Israel. Moisés não foi apenas um líder religioso. Ele foi um libertador, um profeta, um legislador e um guia para um povo difícil e teimoso. Sua trajetória foi marcada por encontros santos, sinais divinos e orações constantes em favor dos outros. Êxodo 33:11 nos diz: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Pense bem nisso. De todos os líderes, profetas e servos do Antigo Testamento, somente Moisés é descrito como alguém que conversava face a face com Deus. Ele experimentou uma intimidade com o Criador que ninguém mais naquela época viveu. Ele subiu o Monte Sinai, entrou na presença de Deus e voltou trazendo palavras diretamente do céu, gravadas em pedra. Moisés foi o instrumento que Deus usou para entregar a Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Até hoje, eles são conhecidos na tradição judaica como a Lei de Moisés. Mas essa lei era muito mais que uma lista de mandamentos. Era um contrato divino, um conjunto de instruções sagradas que definiam justiça, adoração, identidade e relacionamento com Deus. Por meio de Moisés, o povo de Israel aprendeu como viver diante de um Deus justo e santo. E não podemos esquecer, Moisés foi o instrumento escolhido por Deus para libertar Israel da escravidão no Egito. Com apenas um cajado de madeira e o chamado de Deus, ele enfrentou o faraó com coragem. Ele convocou as pragas, não por seu próprio poder, mas obedecendo à voz de Deus. Moisés levantou a mão e o mar se abriu em 2 partes. Ele guiou um povo difícil, muitas vezes murmurador, por um deserto durante 40 anos. Recebeu as instruções de Deus para o tabernáculo, o espaço sagrado onde o Senhor habitaria entre o seu povo. Ele ensinou uma geração inteira a adorar. Quando desobedeciam, intercedia por misericórdia. Quando tinham sede, orava e a água jorrava. Quando surgiam disputas, ajudava a resolvê-las. Ele não foi apenas um governante, foi um mediador, alguém que carregava os fardos de todo um povo. E ainda assim, apesar de todas as suas realizações, Moisés entendia que não era a resposta final. Ele falou sobre alguém que viria depois dele. Em Deuteronômio 18:15, Moisés diz: o Senhor, o seu Deus, levantará do meio de vocês um profeta como eu. A ele vocês devem ouvir. Essa é uma profecia direta sobre Jesus. E durante a transfiguração, quando Deus diz: este é o meu filho amado, ouçam o que ele diz. Isso reflete as próprias palavras de Moisés. Não é por acaso. É o cumprimento do que Moisés havia anunciado muito tempo antes. Moisés estava dizendo ao povo: alguém maior virá, alguém que falará a verdade de Deus, e quando ele vier, deem atenção. É por isso que Moisés aparece na montanha, não como um visitante honrado ou espírito do passado,
mas como alguém confirmando que tudo o que fez, escreveu e acreditou, sempre apontava para Jesus. Cristo é o maior que Moisés, não apenas o doador da lei, mas aquele que a cumpre perfeitamente, que substitui mandamentos escritos por corações transformados. Como diz Ezequiel 36, 26, ele dá corações de carne no lugar de corações de pedra. Ele não apenas tira o povo do Egito, ele os liberta do pecado e os conduz para a vida. E não perca este detalhe. No Êxodo, quando o rosto de Moisés resplandecia após estar com Deus, o povo não conseguia olhar para ele. Ele precisou cobri-lo com um véu. Isso está em Êxodo 34, 33. Mas agora, aqui nesta montanha, não há véu. Os discípulos podem ver a glória de Cristo com seus próprios olhos. Moisés não voltou para ocupar o centro do palco. Ele veio para dar lugar. Ao aparecer, mostra que a lei cumpriu o seu papel. A aliança que ele ajudou a trazer chegou ao seu objetivo. Aquele sobre quem falou finalmente chegou. Este é o momento que a história aguardava. E Jesus não apaga a obra de Moisés. Ele a leva à plenitude, como lemos em Mateus 5,17. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Assim, quando Moisés aparece em glória radiante ao lado de Jesus, vemos a lei face a face com o seu cumprimento. Mas essa é apenas parte da cena. Do outro lado está Elias, o profeta de fogo, pronto para voltar os corações. Agora vamos nos concentrar em Elias, o homem conhecido pelo fogo. Se Moisés representava a lei, Elias simbolizava a voz profética. Ele não era como Moisés. Não criava códigos de leis, nem escrevia textos sagrados. Ele não guiou Israel para fora da escravidão, nem estabeleceu uma aliança entre Deus e uma nação. Mas o que Elias fez foi, talvez, ainda mais dramático. Ele trouxe o povo de volta do caminho da rebelião total. Em um período sombrio, quando o rei Acabe havia levado a nação a adorar Baal e a rainha Jezabel perseguia os profetas de Deus, Elias surgiu de repente, como uma tempestade vinda do céu, destemido, ousado e inabalável. Em 1 Reis 18, 36 a 38, lemos que caiu o fogo do Senhor e consumiu o sacrifício. Quando o povo testemunhou aquilo, prostrou-se e clamou: "O Senhor é Deus! O Senhor é Deus!" Esse confronto no Monte Carmelo é um dos momentos mais intensos de toda a Escritura. Elias ficou sozinho diante de 450 profetas de Baal. Ele desafiou a adoração falsa, reconstruiu o altar de Deus, derramou água sobre o sacrifício 3 vezes e, em seguida, fez uma oração curta e sincera. Então o fogo veio do alto. Aquela cena não apenas mostrou o poder divino, reacendeu a identidade do povo como o povo escolhido de Deus. A missão de Elias era um chamado ao arrependimento, uma exigência para que abandonassem os ídolos e renovassem seu compromisso com a aliança de Deus. Mas Elias não foi apenas um pregador inflamado. Ele realizou maravilhas extraordinárias. Devolveu a vida ao filho de uma viúva, 1 Reis 17, 22. Fez o azeite e a farinha não acabarem durante uma grande seca. Orando, fez a chuva parar por 3 anos e meio, como menciona Tiago 5,17. Depois, orou novamente e o céu se abriu. Mas uma das partes mais notáveis da história de Elias é como ela terminou. Ou melhor, como não terminou. Em 2 Reis 2,11, lemos que um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, apareceu e Elias foi levado ao céu num redemoinho. Ele nunca morreu. Com exceção de Enoque, é o único homem nas Escrituras que foi levado ao céu sem passar pela morte. Isso o destacou entre todos os profetas. Mas ainda mais marcante foi a promessa do seu retorno. Malaquias 4 a 5 fala sobre a volta de Elias. Esse único versículo gerou gerações de expectativa. No tempo de Jesus, muitos judeus acreditavam que Elias reapareceria para anunciar a chegada do Messias.
É por isso que, ainda hoje, durante a Páscoa judaica, uma cadeira fica vazia para Elias, símbolo de que a antiga promessa ainda é aguardada. Avançando para o Novo Testamento, quando João Batista começou a pregar no deserto, perguntaram-lhe: "Você é Elias?" Por quê? Porque sabiam que Elias deveria voltar antes do Messias. Lucas 1,17 explica que João veio com o mesmo espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos. Jesus confirmou isso em Mateus 11,14. "E, se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir." Então João cumpriu o papel de Elias de forma simbólica. Mas agora, no Monte da Transfiguração, o verdadeiro Elias está em glória ao lado de Jesus. Sua presença é profundamente significativa. Ela mostra que o tempo dos profetas, aqueles que chamavam Israel de volta para Deus, está chegando ao seu desfecho. Isso nos diz que todas as vozes proféticas, de Isaías a Jeremias, de Malaquias a todos os outros, conduziram a este momento. Nos diz que aquele sobre quem eles falaram está agora presente e que a missão deles foi completada. A aparição de Elias é como um anúncio divino de que o tempo tão esperado chegou. É como se ele estivesse dizendo: "Este é aquele para quem todos nós apontávamos." O Messias está aqui. O reino de Deus chegou. Elias não representa apenas um profeta isolado. Ele representa toda a tradição profética. Cada advertência, cada mensagem, cada anseio e promessa, todos encontram sua resposta em Jesus. E assim, como Elias um dia se colocou destemidamente diante de reis e ídolos, agora ele está diante do Rei dos Reis, o verdadeiro Deus, resplandecendo em luz celestial. Portanto, quando Pedro, Tiago e João levantaram os olhos e viram Elias ao lado de Moisés, com Jesus entre eles, não estavam apenas diante de uma visão milagrosa, estavam diante de uma confirmação. A lei e os profetas tinham chegado ao seu cumprimento no Filho de Deus, e o céu estava prestes a declarar isso. Agora entendemos por que Moisés e Elias foram escolhidos para aparecer na Transfiguração. Mas vamos além. Moisés e Elias não eram apenas figuras famosas da história de Israel. Não eram apenas servos poderosos de Deus, eles também eram símbolos poderosos, representações vivas das duas principais partes da Bíblia hebraica. Moisés representava a lei, Elias representava os profetas. Juntos, eles incorporavam toda a voz do Antigo Testamento. No tempo de Jesus, quando as pessoas falavam de a lei e os profetas, estavam se referindo a toda a palavra escrita de Deus, como era conhecida então, o que hoje chamamos de Antigo Testamento. Assim, a aparição de Moisés e Elias não foi apenas o encontro de duas figuras, foi uma poderosa imagem das Escrituras unidas. Agora vamos ouvir as próprias palavras de Jesus. Em Lucas 24:27 está escrito: "Começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras." Isso aconteceu num momento extraordinário, após a ressurreição, quando Jesus caminhava com 2 discípulos desanimados a caminho de Emaús. Eles não o reconheceram e estavam cheios de tristeza e confusão. Como Jesus abriu os olhos deles? Mostrou-lhes, usando os escritos de Moisés e dos profetas, que toda a história das Escrituras apontava para ele. De Gênesis a Malaquias, do livramento do Egito aos cânticos de Davi, do servo sofredor de Isaías, a visão do Filho do Homem em Daniel. Cada parte leva a Cristo. Por isso Jesus disse logo no início do seu ministério, em Mateus 5,17, "Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas." Ele não veio para anulá-los, veio para cumpri-los. Cada mandamento, cada palavra profética, cada símbolo e promessa sagrada, ele levou tudo à sua plena realização. Vamos parar um momento e considerar o que significa cumprir. Significa levar algo ao seu pleno sentido, completar o que foi iniciado.
não cancelar, mas alcançar o objetivo para o qual foi criado. Por isso, quando vemos Jesus resplandecendo em glória entre Moisés e Elias no monte, é mais que um milagre. É uma transferência de responsabilidade divina, é uma transição de autoridade. A lei, por meio de Moisés, nos mostrou o que é o pecado e o que uma vida santa exige. Os profetas, por meio de Elias e outros, chamaram o povo de volta a Deus e apontaram para o Salvador prometido. E agora, esse Salvador está aqui, e o Pai declara: ouçam a Ele. Paulo confirma essa verdade em sua carta aos Romanos. Em Romanos 3:21, ele escreve: agora, porém, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Isso significa que o Evangelho não anula o Antigo Testamento. Ele cumpre a sua mensagem mais profunda. Pense nisso. Moisés aguardava um profeta maior do que ele mesmo. Elias via um rei acima de qualquer trono terreno. A lei nos mostrou nossa falha e nossa necessidade de perdão. Os profetas revelaram a compaixão de Deus e prometeram salvação. Agora, neste monte, tudo se encontra em Jesus. Assim como Moisés entregou a liderança a Josué para conduzir Israel à terra prometida, e assim como Elias passou sua missão a Eliseu, concedendo-lhe porção dobrada do seu espírito, aqui vemos uma nova transferência, mas desta vez não para outro servo, e sim para o próprio Filho de Deus. É aqui que a antiga aliança dá lugar à nova, onde o que foi anunciado se torna realidade, onde todas as promessas encontram sua resposta. Sim, Moisés e Elias estavam ali em esplendor radiante, mas eles não eram o foco principal. Sempre apontaram para aquele que estava no centro, para o que permaneceria quando tudo o mais desaparecesse. Como diz Mateus 17:8, quando os discípulos levantaram os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus, porque só Ele permanece. Ele é quem completa a lei, carrega a mensagem dos profetas e cumpre a esperança de todas as gerações. A transfiguração não foi apenas sobre quem apareceu, Moisés e Elias, nem apenas sobre a glória que brilhava em Jesus. O ponto decisivo acontece quando Deus fala do céu. Mateus 17:5 diz: enquanto ele ainda falava, uma nuvem luminosa os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. Vamos observar isso de perto. Primeiro, repare quando acontece. É enquanto Pedro ainda está falando. Tomado pela emoção e sem saber o que dizer, Pedro começa a sugerir ideias. Talvez pudessem construir 3 tendas, uma para Jesus, outra para Moisés e outra para Elias. Mas antes que ele termine, o céu intervém. Uma nuvem resplandecente aparece, não escura ou tempestuosa, mas brilhante e cheia de luz. A glória visível de Deus, conhecida como Shequina, a mesma que encheu o tabernáculo em Êxodo e o templo em Primeiros Reis. Essa nuvem não era comum, era a clara presença de Deus, e dela veio a voz do Pai. Apenas a segunda vez nos evangelhos em que Deus fala audivelmente. A primeira foi no batismo de Jesus, em Mateus 3:17. Ali Deus disse: este é o meu filho amado em quem me agrado. Mas agora ele acrescenta algo mais: ouçam-no. Isso não é apenas um conselho, é uma ordem divina. Prestem atenção a ele, sigam Number. Por que isso é tão importante? Porque Pedro havia acabado de colocar Moisés, Elias e Jesus no mesmo nível, oferecendo construir 3 tendas como se fossem iguais. Mas Deus corrige isso imediatamente. Moisés foi fiel na casa de Deus. Elias foi uma voz que preparou o caminho. Mas Jesus é o Filho que está no comando da casa. Como ensina Hebreus 3:5-6, Deus está mostrando que a lei e os profetas cumpriram o seu papel. A mensagem deles foi concluída. Agora, toda a atenção deve se voltar para Jesus. Isto é uma mudança celestial, uma transferência divina de autoridade. Deus está dizendo:
Vocês ouviram os meus mensageiros, agora ouçam o meu filho. Jesus não é simplesmente o próximo profeta de uma longa série. Ele é a palavra final. Hebreus 1:1-2 diz: no passado, Deus falou aos nossos antepassados por meio dos profetas, muitas vezes e de várias maneiras, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do seu Filho. E quem é este Filho? Ele é o prazer do Pai, aquele que agrada perfeitamente a Deus, a expressão completa da glória e da verdade divinas. Esse mandamento, ouçam-no, tem significado eterno. Ele nos lembra Deuteronômio 18:15, onde Moisés disse: o Senhor, o seu Deus, levantará no meio de vocês um profeta como eu. A ele vocês devem ouvir. Agora, o próprio Deus Pai identifica Jesus como aquele que foi prometido. Isso cumpre o que Moisés anunciou, e a confirmação não vem apenas dos discípulos, vem do próprio céu. Esse momento já não era apenas para Pedro, Tiago e João. Era a declaração pública do céu de que Jesus é o Filho amado de Deus, que sua voz tem autoridade suprema e que ele deve ser ouvido acima da lei, dos profetas e de qualquer opinião humana. Não ignore isso. Em um mundo repleto de vozes, mestres, sistemas, crenças e visões de mundo, Deus corta o ruído e diz: ouçam-no. Essa instrução divina ainda fala hoje, porque quando a nuvem desapareceu, quando Moisés e Elias se foram, quando a visão acabou, Mateus 17:8 nos diz: os discípulos olharam e viram apenas Jesus. Só Jesus permaneceu. Há algo profundamente significativo sobre o lugar onde isso aconteceu, num monte. Na Bíblia, os montes são lugares de encontro com Deus. Eles se erguem acima das distrações e nos elevam a um entendimento, reflexão e revelação mais profundos. Mas há mais. O Monte da Transfiguração tem paralelos marcantes com outro monte famoso, o Monte Sinai, onde Moisés se encontrou com Deus pela primeira vez. Vamos observar essas conexões. Moisés subiu ao Monte Sinai para se encontrar com Deus. Jesus sobe a este monte, levando 3 discípulos com ele para testemunhar o que estava para acontecer. No Sinai, a glória de Deus desceu numa nuvem. Aqui acontece o mesmo. Uma nuvem brilhante os envolve, sinal da presença de Deus. No Sinai, a voz de Deus ecoou da nuvem, entregando a sua aliança. Aqui Deus fala novamente, desta vez confirmando o seu Filho e dando uma nova instrução. Ouçam-no. Depois que Moisés desceu do Sinai, o seu rosto resplandecia, mas aquela luz desapareceu e ele teve de cobri-lo. Neste monte, Jesus brilha de dentro para fora. Sua luz vem de sua própria natureza divina e sua glória não desaparece. Entende o que isso significa? O que Moisés experimentou, Jesus mostra em plenitude. O que começou no Sinai encontra aqui a sua conclusão. O Sinai deu a lei, este monte revela a graça. O Sinai trouxe temor. Este momento nos convida a nos aproximar. Em Êxodo 19:16, diz que houve trovões, relâmpagos, uma nuvem espessa e um som de trombeta tão forte que o povo tremeu. No Sinai, eles ficaram aterrorizados. Mantiveram-se à distância, com medo de se aproximar. Somente Moisés podia subir. O povo tinha de permanecer embaixo. Em Êxodo 20:19, eles suplicaram a Moisés: fala tu conosco, e nós ouviremos, mas que Deus não fale diretamente conosco, para que não morramos. Mas agora, neste monte especial, onde Jesus é transformado, tudo parece novo. Ainda há um monte, ainda aparece uma nuvem, e ainda há uma voz que fala. Mas desta vez, em vez de afastar as pessoas, Deus as acolhe. Em vez de um medo que nos mantém distantes, há uma beleza radiante que nos convida a entrar. Agora, é Jesus quem se torna o monte que subimos. Ele liga o céu à terra. Ele fala com Deus por nós, mas não vai sozinho. Ele nos leva junto com ele. Em Hebreus 12:18-24 está escrito:
Vocês não se aproximaram de um monte em chamas e que tremia, mas do lugar onde está Jesus, aquele que traz uma nova promessa de Deus. A diferença é poderosa. No Monte Sinai, Deus deu os seus mandamentos por meio de um servo. Mas neste monte, ele nos dá o seu próprio Filho, que completa o que a lei começou. No Sinai, o povo tinha de permanecer distante. Mas em Cristo, somos convidados a chegar perto. Jesus não é apenas uma versão melhor de Moisés, trazendo-nos uma promessa mais forte. Ele também é como Elias, mas maior, o verdadeiro mensageiro de Deus. E o que fazem os mensageiros de Deus? Eles não apenas falam sobre o futuro, eles mostram o plano de Deus. Eles lembram as pessoas de voltar à verdade, à adoração e às promessas de Deus. Jesus faz isso de forma completa. Ele não apenas transmite a mensagem de Deus, ele é a própria mensagem. Em João 1:10 e 14, lemos que a palavra de Deus se fez homem e viveu entre nós, e vimos a sua glória. Por isso, este momento no monte não repete apenas o que aconteceu no Sinai. Ele vai além. Marca uma nova promessa, onde a beleza que antes causava temor, agora abre caminho para a graça. E bem no centro está Jesus, resplandecente em luz, aprovado por Deus, maior que a lei, maior que os profetas e mais próximo do que nunca. Deus já não está oculto em fumaça e trovões. Agora ele diz: "Este é o meu Filho amado. Ouçam-no." Porque em Jesus, a presença poderosa de Deus se torna algo que podemos conhecer e experimentar. Por que Jesus levou apenas 3 discípulos para testemunhar este momento tão poderoso no monte? Por que não levar os 12? Por que não toda a multidão? A resposta revela algo profundo, não apenas sobre o acontecimento, mas sobre o que Pedro, Tiago e João estavam destinados a fazer. Esses 3 não eram apenas amigos próximos, faziam parte do que muitos chamam de círculo íntimo de Jesus. Repetidas vezes, os evangelhos mostram que eles foram escolhidos para presenciar os momentos mais pessoais e intensos da vida de Jesus. Quando Jesus devolveu a vida à filha de Jairo, em Marcos 5, ele permitiu que apenas Pedro, Tiago e João entrassem no quarto com ele. No jardim do Getsêmani, enquanto enfrentava profunda angústia e seu suor caía como gotas de sangue, foram novamente esses 3 que ele pediu para ficarem perto e orarem. E aqui no monte onde sua glória se revela, são eles os convidados para ver. Mas por que somente eles? Porque o que estavam prestes a presenciar transformaria o entendimento deles. Jesus mostraria um lado de si que nunca tinham visto, sua glória divina antes de vir à terra, e eles ouviriam a voz de Deus com os próprios ouvidos, algo extremamente raro em toda a Escritura. Por que esses 3? Porque cada um logo enfrentaria caminhos difíceis, carregaria grande responsabilidade e sofreria por sua fé. E precisariam de algo profundamente pessoal e inesquecível para sustentar sua coragem. Vamos pensar brevemente em cada um. Pedro falava primeiro, agia rápido e sentia profundamente. Tornou-se uma figura central no início do movimento cristão, Gálatas 2:9. Pregou o poderoso sermão no Pentecostes, curou pessoas em nome de Jesus e acabou sendo morto por sua fé. Mas Pedro também teve um momento de grande fraqueza, negou conhecer Jesus 3 vezes na noite em que ele foi preso. Essa visão no monte foi uma lembrança viva da verdadeira identidade de Jesus, ajudando Pedro a se reerguer e, mais tarde, a fortalecer outros. Muito tempo depois, Pedro escreveria em 2 Pedro 1:16-18 que a mensagem deles não era feita de histórias inventadas. Eles viram com os próprios olhos a grandeza de Jesus. Ele se lembrava daquela voz vinda do céu enquanto estavam com Jesus naquele monte sagrado. Esse momento ficou para sempre gravado no coração de Pedro. Não foi um sonho ou um símbolo. Aconteceu de verdade e ele viu com os próprios olhos. Depois temos Tiago,
irmão de João, um dos impetuosos filhos do trovão. Ele era apaixonado e firme na fé. Tiago seria o primeiro dos apóstolos a ser morto por crer em Jesus, executado pelo rei Herodes, Atos 12:2. Não viveu muito depois da ressurreição de Jesus, mas viveu sem medo. Talvez tenha sido aquele momento poderoso no monte, vendo Jesus brilhar como o sol, que lhe deu força para enfrentar a morte. Ele não viu apenas um homem sábio lá em cima. Ele viu o rei em glória, e isso mudou a forma como via tudo. E João, o mais próximo de Jesus, o discípulo mais jovem, aquele que se reclinou sobre Jesus na última ceia. João escreveria o Evangelho que leva seu nome, 3 cartas e o Apocalipse, um livro cheio de visões e mistérios profundos. João viveu mais do que todos os outros. Ele viu visões do próprio céu. Descreveu o Cordeiro brilhando em seu trono, resplandecendo exatamente como naquele dia no monte. Essa experiência nunca o deixou. Ela moldou as palavras que ele mais tarde escreveu em João 1,16, que a palavra se fez homem e viveu entre nós, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Portanto, Jesus não escolheu esses 3 ao acaso. Ele os escolheu porque seriam testemunhas oculares, não apenas da sua dor, mas também da sua grandeza. Não apenas da sua morte, mas também da vida que viria. Não apenas da cruz, mas da coroa que a segue. E essa experiência não foi simplesmente para confortá-los pessoalmente. Ela também apontava para algo maior que estava por vir. Foi um pequeno vislumbre do que acontecerá quando Jesus voltar. Quando ele retornar, não virá em fraqueza. Ele aparecerá com força e honra. A transfiguração foi como um breve trailer, mostrando antecipadamente o dia em que todos o verão em plena glória. Em Mateus 16, 27 a 28, Jesus diz que o Filho do Homem virá com o brilho do seu Pai, cercado por anjos. E garante, alguns ali não morreriam antes de ver o Filho do Homem em seu poder real. Essa promessa se cumpriu, em parte, naquele monte. Pedro, Tiago e João receberam um vislumbre da eternidade para que pudessem permanecer fiéis no presente. Porque quando você realmente vê o Rei em sua glória, nenhuma dificuldade, nenhum medo, nenhum ataque pode tirar o que você viu. Essa foi a força que veio daquele lugar sagrado. A transfiguração não foi apenas uma lembrança do passado. Ela abriu uma janela para o que está por vir. Aquele momento não foi apenas histórico, foi um sinal do futuro. Foi Jesus dando tanto aos seus seguidores como a nós um vislumbre do que está chegando. Sua glória ressuscitada, seu retorno em poder e seu reino eterno. Vejamos cada parte. Jesus, brilhando intensamente, é uma imagem de como será seu corpo ressuscitado e glorioso. Por um breve instante, o véu da sua forma humana foi retirado. E os discípulos não viram apenas o seu mestre ou o Salvador prometido. Eles viram o Filho divino de Deus como ele era antes de vir à terra. A mesma luz que veriam após a sua ressurreição e o mesmo brilho que ele terá quando voltar. Apocalipse 1, 14 a 16 descreve o Jesus glorificado assim. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã. Seus olhos eram como chamas de fogo. Seu rosto brilhava como o sol em todo o seu esplendor. Essas palavras correspondem ao que os 3 discípulos viram naquele monte. A presença de Moisés e Elias em glória mostrou a esperança da vida após a morte e o fio inquebrável das promessas de Deus. Moisés morreu e foi sepultado. Elias foi levado vivo ao céu. Moisés representa aqueles que morreram confiando em Deus. Elias aponta para aqueles que ainda estarão vivos e serão arrebatados. Essa cena antecipa, de forma silenciosa, o que está em 1 Tessalonicenses 4:16 a 17. Primeiro, os que morreram em Cristo ressuscitarão.
Depois, os que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar o Senhor. E ali, no monte, ambos estão presentes. Moisés ressuscitado e resplandecente em glória, Elias arrebatado e reaparecendo. Juntos, representam todo o povo salvo de Deus, os que estarão com Cristo em seu reino futuro. A nuvem brilhante simboliza a presença de Deus, assim como nos tempos antigos. É a mesma glória visível, Shequina, que guiou os israelitas durante a jornada no deserto. A mesma nuvem que desceu sobre a tenda de adoração e sobre o templo, mostrando que Deus habitava no meio do seu povo. Agora, essa nuvem desce novamente, não sobre um prédio ou uma tenda, mas sobre o próprio Jesus. Porque a presença de Deus já não está ligada a um lugar, ela está em uma pessoa. Em João 1,14, lemos que Jesus se fez carne e viveu entre nós, cheio de glória. Ele é agora o novo lugar de encontro entre Deus e o homem, e a nuvem resplandecente confirma essa verdade. A voz que vem da nuvem é a confirmação final de Deus. Este é o meu Filho amado. Ouçam-no. Essa mesma voz falará novamente no fim dos tempos, mas não virá de um monte como o Sinai, virá do trono no céu. Hebreus 12:25 nos adverte a ouvir atentamente aquele que fala do céu. No monte, a voz não foi apenas para Pedro, Tiago e João. Foi uma mensagem para todas as pessoas. Um vislumbre do dia em que todos se ajoelharão diante de Jesus e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Filipenses 2:10-11. E há ainda uma previsão importante. Lucas 9:27 diz: em verdade, alguns que estão aqui não morrerão antes de ver o reino de Deus. Essa frase confundiu muita gente, mas logo depois que Jesus a diz, a narrativa de Lucas segue diretamente para a transfiguração. Apenas 6 dias depois, Pedro, Tiago e João subiram o monte com ele, e ali eles viram o reino, não em sua forma final, mas revelado em beleza radiante. Não viram apenas Jesus como o servo sofredor, mas como o rei vitorioso. Testemunharam o céu tocando a terra, viram o reino de Deus, não como uma ideia, mas diante de seus próprios olhos, brilhante, vivo e cheio de poder. Aquele momento cumpriu a promessa de Jesus, provando que o reino já havia começado e que em breve viria em plenitude, com força imparável. Por isso, a transfiguração não foi apenas uma cena de tirar o fôlego. Foi um vislumbre do que ainda está por vir, o retorno de Cristo. Ela nos lembra que o mesmo Jesus que caminhou pela Galileia, que ensinou por meio de parábolas, curou corpos doentes, foi pregado numa cruz e ressuscitou. Esse mesmo Jesus voltará, não em fraqueza, mas em glória, não em silêncio, mas em esplendor, não como servo, mas como rei vitorioso. E se apenas um vislumbre dele transformou para sempre os discípulos, imagine como será vê-lo face a face. João 3:2 diz que quando Jesus aparecer, seremos semelhantes a ele, porque o veremos como ele é. Aquele dia no monte foi uma prévia disso. A cruz traria perdão, o túmulo vazio lhes daria confiança. Mas sua glória no retorno moldaria a visão eterna deles. E agora, há um detalhe incrível que une tudo isso. Lucas 9:30-31 diz: de repente, apareceram 2 homens e falaram com Jesus. Eram Moisés e Elias, resplandecentes em glória, e conversavam com ele sobre a morte que estava prestes a enfrentar em Jerusalém. Pense nisso. Essas 2 grandes figuras não estavam falando com Jesus sobre doutrinas, assuntos do mundo ou milagres. Falavam sobre sua morte que se aproximava. E há uma palavra especial usada no texto grego original. O termo traduzido como morte é, na verdade, êxodo. Essa escolha é intencional. Ela liga diretamente à história de Israel.
Assim como Moisés conduziu o povo de Deus para fora do Egito, através do mar e para uma aliança com Deus, Jesus se preparava para liderar uma jornada muito maior, uma que passaria pelo sofrimento e pela morte, rumo à liberdade eterna. Moisés conduziu uma libertação física da escravidão para uma terra prometida. Mas Jesus estava prestes a conduzir um resgate espiritual, do pecado para a graça, da morte para a vida verdadeira, da culpa para o perdão. Moisés libertou o povo de Deus sob a primeira aliança. Jesus traria salvação sob a nova aliança. E Elias, ele foi o profeta ousado, que permaneceu firme quando a nação havia se afastado, chamando o povo de volta a Deus. Sua vida foi dedicada a despertar corações e apontar o caminho de volta à fidelidade. Assim, neste monte, vemos Moisés mostrando o resgate trazido pela lei, Elias mostrando o chamado ao arrependimento pelos profetas e Jesus no centro, unindo tudo isso não apenas em palavras, mas por meio de sua morte e ressurreição. Jesus não apenas explicou a lei, ele a cumpriu totalmente. Não apenas pediu arrependimento, ele pagou o preço da redenção. Essa não foi uma conversa comum, foi uma reunião de glória, uma confirmação celestial, mostrando que tudo, a lei, os profetas e as promessas de Deus, estava conduzindo para o que Jesus estava prestes a fazer em Jerusalém. A cruz não foi um desvio, sempre foi o destino, e exatamente neste momento o próprio tempo se dobra. A lei aponta para o passado, os profetas impulsionam para o futuro, mas Jesus está no centro, conectando o céu e a terra. Então, por que Jesus se encontrou com Moisés e Elias? Porque este momento não foi apenas uma conversa, foi uma declaração, mostrando que o plano de Deus estava exatamente no rumo certo, que o reino havia chegado e que Jesus estava prestes a realizar a maior missão de resgate da história. Agora, para unir tudo, por que esses dois? Porque Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. Ambos apontaram com clareza e poder para aquele que estava entre eles, Jesus, o Filho do Deus vivo. Isso não foi apenas um momento poderoso de luz e maravilha. Foi o céu fazendo um anúncio claro, ao mundo, aos discípulos e a nós. Este é o meu Filho amado. Ouçam-no. Em um único instante vimos o passado ser completado, o presente transformado e o futuro revelado. Jesus não é apenas parte da história, ele é o autor. Ele traz a lei ao seu pleno significado, completa a mensagem dos profetas, oferece uma promessa nova e maior e reina em uma glória que jamais desaparecerá. Toda a Escritura aponta para ele. E é a ele que somos chamados a ver, ouvir e seguir. Não apenas no monte, mas em nossa vida diária. Se esta visão do Monte da Transfiguração ajudou a abrir o seu coração, se você teve ao menos um pequeno vislumbre de quem Jesus realmente é, não guarde isso para si. Clique no botão de curtir para que mais pessoas descubram o poder da Palavra de Deus. Inscreva-se e ative o sino para nunca perder outra jornada pelas Escrituras. Deixe um comentário abaixo. O que mais chamou a sua atenção neste encontro no monte? Foi a glória resplandecente, a voz que veio da nuvem ou o significado por trás da palavra Êxodo? Vamos conversar sobre isso. E, acima de tudo, compartilhe este vídeo com alguém que tenha fome de entender a Bíblia de forma mais profunda. A transfiguração não foi apenas para aqueles 3 discípulos. É um vislumbre destinado a todos nós. Um lembrete de que Jesus ainda está revelando a sua glória àqueles dispostos a caminhar com Ele. Então, continue buscando, continue aprendendo e continue subindo mais alto, porque o seu próximo encontro com a sua glória pode estar mais perto do que você imagina.